Querido Deus e eterno Pai, uma vez mais, Senhor, te louvamos, te glorificamos nesta noite por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agora, Senhor, eu quero colocar o teu servo, o pastor Alex, na palma das tuas mãos. Estará, Senhor Jesus, apregoando a tua palavra. Usa o teu servo de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 10, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 10, versículo 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Assentados em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos chegando já no final de 2024 e muitas coisas aconteceram, muitas pessoas se entristeceram, sofreram, mas o que nós vemos aqui, na verdade, são os conselhos que Jesus estava dando para os seus discípulos, pessoas que ele chamou para treiná-los e prepará-los. E dentre essas coisas aqui, ele deixa algumas coisas bem claras, bem objetivas, sobre a questão da perseguição. Mas antes mesmo aqui de nós adentrarmos diretamente ao texto, nós podemos analisar a palavra de Deus, toda a história, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, tudo que aconteceu, a perseguição a Ele, que por ordem de Deus, os pais tiveram que levá-lo para o Egito, que Herodes intentava matá-lo. Depois, quando ele volta, porque Herodes já havia sido morto, ele volta para a sua terra. E crescendo,
com 12 anos, estava dando ensinamento para os fariseus, os doutores da lei. Mas o seu ministério começou exatamente aos 30 anos de idade. E tudo que ele tinha que fazer, ele fez, ensinando, orientando e capacitando os que ele havia chamado para uma grande obra. E depois que ele foi assunto aos céus, a obra continuou. Alguns cristãos que haviam se convertido em Jerusalém, depois da perseguição a Estevão, em Atos capítulo 7, já no capítulo 8, do verso 1 a 4, estiveram que fugir de Jerusalém devido à perseguição. Somente ficaram ali os apóstolos. Mais tarde também os apóstolos saíram de Jerusalém. Foram primeiro para Samaria, como Pedro e João, depois que Felipe esteve lá. E depois adiante foram mais levando a palavra. Tudo isso no primeiro século. No segundo século, houve então uma grande perseguição à igreja. Grande perseguição. Aquilo que Jesus havia falado, tudo que havia dito, aconteceu. Foram jogados nas arenas como espetáculo para os tribunos. Animais ali os destroçavam, tanto os líderes quanto também servos. Falou que era cristão, já sabia que o mal viria. Tudo que Jesus havia dito, tudo que Jesus havia orientado. Porém, quando chegou no século III, a coisa deu um certo, entre aspas, um certo alívio. Porque aí então, Constantino, que era o imperador da época, resolveu adotar o cristianismo como a religião do império. E nesse momento ali, ele começa então a instituir uma festa pagã, e que pegou todos os costumes que havia na época, já desde lá, da antiga Babilônia, bem antes, desde Nimrod para cá, mas agora como Rei Sol, ele substitui aquela adoração do dia 25 para uma adoração cristã. Então você vai perceber, na verdade, que ele pegou todo o lixo que havia, na verdade, ali trouxe, colocou no cristianismo, o que é hoje comemorado o Natal. Mas se porventura alguém se levanta contra esta proposta indecorosa, essa pessoa tende a ser colocada em escanteio, ela tende a ser escanteada, porque a verdade ela incomoda. A verdade ela mexe com os brios das pessoas. A verdade ela traz, do mesmo tempo, ela traz o esclarecimento, mas também acarreta problemas na vida daquele que assim se coloca à disposição para falar a verdade. O evangelho hoje está tendo uma mistura muito grande. Infelizmente, há uma mistura muito grande. Mas Jesus, ele havia falado isso. Ele havia dito, agora, algumas coisas me chamam a atenção na palavra de Deus,
que ele fala, na verdade, que a nossa perseguição, ela viria pelo fato de pregarmos o Evangelho. Mas seria por causa do nome dele. 3 coisas que incomodam, que faz a terra tremer. Primeiramente, o nome do Senhor Jesus Cristo. A prova é que, na sua morte, quando ele expirou, toda a terra tremeu, houve terremoto. Às 3 horas da tarde escureceu, ficou tudo escuro. Foi a única morte que mexeu com a natureza. Outro problema que incomoda, na verdade, é o Evangelho. Por que o Evangelho? Vem numa escala, o nome de Jesus, o Evangelho, que Paulo falou em Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é poder de Deus, incomoda. Incomoda o diabo, os demônios, as pessoas. Incomoda. Que o Evangelho é poder de Deus. E o terceiro aqui são os cristãos, que se colocam no centro da vontade de Deus. Esse é por último, porque ele se coloca no centro, ele é perseguido, mas por causa do nome de Jesus Cristo. Porque o Evangelho carrega em si a essência do nome de Jesus. Isso é igreja. Isso é poder de Deus. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala por vós. Isso quando o Evangelho é pregado na íntegra, sem mistura, sem invencionice, sem inverdades. Isso quando o Evangelho é pregado segundo a vontade do Pai. E quando é segundo a vontade do Pai, não somos nós que falamos, não é o pregador que fala, é o Espírito Santo que fala. Fala para a igreja, fala para o mundo, e o mundo se incomoda, porque Deus continua falando para o mundo através da sua igreja. Glórias a Deus. O 21 me chama a atenção aqui. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Queridos, o que me chamou a atenção nesse versículo, e outros falam também, a sogra contra a nora, Lucas fala sobre isso, mas aqui não fala que a esposa ia se levantar contra o marido e o marido contra a esposa. Então, por que acontece isso hoje? É impressionante que aqui não diz que a esposa ia se levantar contra o esposo e o esposo contra a esposa. Por que não está escrito aqui? Porque o casamento para Deus é sagrado.
e deve ser respeitado como tal. E quando esse tipo de coisa acontece, alguma coisa errada não está certo. Onde está o problema? Onde está a situação? Quem está causando o problema? Qual é a causa dessa situação? Aleluias. Meus irmãos, por exemplo, está ali a minha esposa. Eu estava meio sério em casa, ela encostou perto de mim e perguntou: o que está acontecendo com você? É fulano? É não sei quem? É não sei o quê? Sou eu? Falei, é você mesmo. Mas ela sabe por que eu falei isso. Não é que ela fez coisa de mal, é por causa de você que eu estou assim. Pronto. Ela não se ofendeu, eu não me ofendi e vida que segue. Porque os dois têm que estar em harmonia. Eu não falei com ela com raiva, com abuso, não. Eu falei até meio temeroso, porque eu tenho medo de ofender. Mas aconteceu uma coisa que, infelizmente, me entristeceu. E ela, sem querer também, ela fez num ato de bondade, eu interpretei por outra forma, aí pronto. Meu coração ficou disparando 3 dias direto. Fui orar a Deus, Jesus querido. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu estiver mal, ela mal comigo, e eu mal com ela em casa, a família não fica bem. Não fica bem, meus filhos observam. Minhas netas observam. Até minha bisneta observa. Se falar um pouquinho mais alto, outro dia minha bisneta falou assim: vocês estão falando o quê? Olha, um pouquinho mais alto que falou, ela, tipo, acho que estão brigando, vão brigar? Por quê, irmãos? E aqui não fala que, porque o casamento, ele é o quê? Sagrado mesmo. Ele fala, na verdade, que por causa do evangelho, por causa da palavra, a Bíblia que fala que o irmão entregará o outro irmão à morte, o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais, que os pais aqui, pai e mãe, e os matarão por causa do evangelho, cada contradição, cada palavra que vai incomodar. A palavra pode incomodar a família, sim, pode incomodar. Quando você é cristão, ele se coloca no centro da vontade do Pai, pode ter certeza que aquele que não quer estar no centro da vontade, ele vai se levantar, vai dizer, sabe o que para você? Tudo é espiritual, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Porque você só fala em Deus. Você só fala em Jesus Cristo. Isso vai incomodar. Tudo é Deus, tudo é Jesus. É assim. É Bíblia o tempo todo. Só quer saber de orar. Você vai para o quarto orar, a pessoa quer entrar, não consegue entrar. Aí fica lá enjoado, porque quer entrar. Aí você levanta, estava orando, esse tempo todo. Agora quer regular o tempo de oração dos outros. Quer regular o tempo de oração, quer regular o tempo de leitura da Bíblia, quer dizer o dia que tem que ler, a hora que tem que ler, a hora que tem que orar. Nada disso não. O crente ora quando quer, lê a Bíblia quando quer, ele prega quando quer, ele fala quando quer, dá glória quando quer e acabou. Aí o mal se levanta contra ele. Mas não é a esposa contra o marido, né? Não, é os agregados. Os agregados se levantam. Mas por que isso acontece? Por causa do nome de Jesus Cristo. Eu já ouvi isso também. Nossa, de novo.
Ah, para onde amanhã? Para tal lugar. Que isso? E depois de amanhã, para tal lugar. Meu Deus! Para não, é? Quer dizer quando é que você tem que pregar, quando é que você tem que ensinar? Não, meu irmão. E pode ter certeza disso. Quando Jesus falou essa palavra aqui, essa palavra ela começou lá no início e até hoje é assim. Até hoje isso acontece. Até hoje, infelizmente, essas coisas acontecem. Para quê? Para tentar desvirtuar ou tirar a pessoa o quê? Do foco, da direção a qual foi dada por Deus. Mas por quê? Por causa do nome de Jesus que incomoda. O nome de Jesus incomoda. E diz mais: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Quando alguém fala bem assim, meu Deus, eu não mereço isso. Por que está acontecendo isso comigo? Porque você é crente. Mas por que essa perseguição? Porque você é crente. Quem te persegue não é crente. Por isso. Porque crente não persegue crente. Quem não é crente é que persegue o crente. Então, quando ele fala aqui, e odiados de todos serei por causa do meu nome. Mas a lição é, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Em meio às perseguições, o cristão de fato, ele não pode parar, ele não pode desistir. Aqui diz bem claro, aquele que perseverar. Como? No meio da perseguição, no meio da luta, em meio à tribulação, no xingamento, do deboche, fica firme. Porque foi o que Jesus falou bem claro, que o cristão, porque quando você se coloca no centro da vontade de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra do Senhor que é santa, a palavra que incomoda todo mundo, incomoda vizinho. Glórias a Deus. Se está sendo perseguido, glorifica a Deus. Exalta o nome do Deus, porque você é crente. Só não pode dar motivo para ser perseguido, porque aí é pegar a prova com a própria mão. Porque tem crente que pega a prova com as mãos. Aí diz, por que tu sendo perseguido? É lógico, vou arrumar problema. Mas se você não pega a luta com as próprias mãos, mas se você anda segundo a vontade de Deus, mas se você fala apenas aquilo que é de Deus, fala apenas a palavra de Deus, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa comprometida com o reino, é comprometida com o Senhor, se vier a perseguição, glorifica a Deus por isso. Exalta, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser perseguir, não importa não, queridos. Não importa não. Terça-feira a gente estava aqui no culto, um culto maravilhoso, apresentando aqui uma criança, culto tranquilo, leve, sereno. E não tinha muita gente, pouquíssimas pessoas. Ou seja, tinha pouca gente, mas a igreja estava cheia de Deus. Cheia de Deus. É o privilégio que a gente tem. Algumas vezes, o Natal caiu no dia 25, o 25 de Natal caiu no culto da igreja. Aí não proibiram o culto. Não, dia 25 não pode ter culto, é Natal. Não.
a família cresce os cabelos, arrepia tudo. Não, hoje não pode ter culto, não. Hoje é 25, é feriado, é Natal, vamos comer, vamos curtir. Não sei quem veio da Holanda, não sei quem veio dos Estados Unidos. E veio, vai esperando isso. Vai esperando isso. Quero ver se nesse dia Jesus vai arrebatar a igreja. Aí vai todo mundo para o céu com os dentes cheios de carne de peru. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugir para outra. Mas não para. Corre, não para não. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Até hoje a palavra continua sendo pregada em Israel. Até hoje tem judeu que não conhece a Cristo, não aceita Cristo, mas a palavra continua sendo pregada. E tem muitos judeus se convertendo a Cristo. Muitos, muitos, muitos. E eles próprios dizem que não se deve comemorar. Eles conhecem a história bem mais do que eu, bem mais do que nós. Se você não quer ser perseguido, não faz a vontade de Deus, não. Se você não quer ser perseguido, eu vou até mais adiante. Eu vou ser um pouco mais direto. Quem não quiser ser perseguido não serve para ser cristão. Pastor, não serve. Quem não estiver preparado para ser perseguido, não serve para ser cristão. Porque o cristianismo é isso. O cristianismo é perseguição aos santos. Esse é o cristianismo. Porque se não tiver perseguição, não é igreja. A igreja cresceu, está crescendo debaixo da luta e da perseguição, e quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado, o nome de Jesus é glorificado, aleluia. É isso que funciona. Não é o nome de pastor, de irmão, não, é o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Glória!